Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No vídeo dos santos de hoje, vamos conhecer um pouco sobre a história de Santo Onofre. Embora não seja um santo tão conhecido, ele é venerado na tradição católica e na tradição ortodoxa por três virtudes principais de sua vida, que era a renúncia, a solidão e a oração. Conta a história que Santo Onofre, ele era um jovem rico e influente que decide abandonar tudo em busca de um caminho que o levasse a Deus, E entre, essa busca que ele tinha, então ele decide renunciar ao mundo, renunciar às suas riquezas e aos bens materiais que ele tinha, E também ele busca e decide viver em solidão, na busca de ter ali uma maior intimidade com Deus. E na oração, Onofre ele passa a ter uma vida contemplativa no combate às tentações de sua vida. E entre essas tentações, conta a história que seria a luta contra o vício do alcoolismo. E Santo Onofre, ele se torna, então, um eremita. E o que era um eremita? Era um homem que decidiu viver em local deserto por penitência. E essa passou a ser, então, a vida de Onofre. Isso aconteceu no final do século IV e no início do século V. Antes, Onofre foi monge em um mosteiro, mas que ele sentia o chamado, a ter ali uma vida solitária. E por isso ele resolve seguir para o deserto, a exemplo de São João Batista e também a exemplo, do profeta Elias, que viviam ali apenas de ervas e do pouco alimento que encontravam no deserto. E muitos anos depois, Onofre, ele foi encontrado por Pafúncio, E Pafúncio, ele era um homem que também sentia o desejo de tornar-se um eremita. No entanto, Onofre diz que não ser aquela vontade de Deus para a vida dele, mas que Deus o tinha enviado para assistir-lhe à morte. E depois, como testemunha, ele iria contar às pessoas sobre a sua vida e o que ele presenciava ali no deserto. E conta a história ainda, que em meio às tentações, em meio às provações vividas no deserto por Onofre, uma dessas maiores tentações era a fome, era a sede que ele passava, Onofre era então consolado e sustentado por Deus quando lhe enviava anjos para trazer-lhe pão e vinho. E esse pão e vinho, simbolizava ali a Eucaristia, mas claro também a comunhão que Onofre tinha ali com Deus. E foi justamente, esse um dos milagres assistido por Pafúncio, quando um anjo deu a Eucaristia a Onofre antes da sua morte. E Santo Onofre, então, comemorado o seu dia no dia 12 de junho. E por sua vida de penitência e renúncia, ele é então considerado protetor dos alcoólatras e invocado contra o vício do álcool. Ele é também, em alguns lugares, padroeiro dos tecelões, justamente, porque ele tecia ali as suas roupas de folha, que encontrava no deserto para ali lhe cobrir, as partes íntimas. E também protetor, e invocado aos desempregados, aquelas pessoas que muito hoje recorrem também à sua intercessão para obter emprego, para obter fartura em meio à fome e suas necessidades financeiras. Então, que hoje é exemplo de Santo Onofre, nós possamos com fé, enfrentar os desafios e as tentações, que nós encontramos na nossa vida. E que com coragem e esperança, a gente possa aí renunciar, como Santo Onofre fez, aos prazeres do mundo e tudo aquilo que possa nos estar levando ao pecado no dia de hoje. E que na oração possamos sempre buscar ter mais intimidade com Deus. Santo Onofre, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.